Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos e estamos falando a respeito dos espíritos imperfeitos. Hoje nós estaremos dando continuidade a todo esse assunto. Fique conosco, pegue seu bloco de anotações e acompanhe toda essa matéria que vai ser muito interessante. Eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá Solange, olá queridas irmãs, nós vamos continuar a nos procurar, não é? Na escala espírita, que começou na pergunta número 100 e nós já fizemos nos programas anteriores os espíritos dos piores tipos, os espíritos impuros. Mas antes da gente entrar no assunto, Solange, tem um recadinho de sempre da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Bom, nós deixamos sempre o convite para você participar da campanha Espiritoteca. Essa campanha visa a divulgação da doutrina espírita. Nós estamos distribuindo em torno de 20 mil livros a hospitais, presídios, a centros espíritas, a casas de repouso. E você pode participar auxiliando em toda essa distribuição com apenas R$12. Basta ligar 0 operadora 11 4966 5775. Participe da campanha Espiritoteca. André, podemos dar início então? Podemos, porque o 0800 12 18 38 também... eu vou falar depois. Mas ele também é importante para os amigos da Boa Nova, aqueles que querem se associar. Mas no outro bloco a gente vai falar sobre esse telefone. É isso mesmo. Agora nós vamos falar do Livro dos Espíritos, não é, Solange? Exatamente. Isso aí. Vamos em Nós frente. agradecemos o carinho do Rogério, que está cuidando da nossa, do TriCaster, da nossa produção, da nossa Camila Lopes, do Vitor e do Gil, que estão unidos para que o Espiritismo Sem Mistério hoje possa chegar a você com a melhor qualidade. Agora, Solange, é a sua vez. Então. Vamos lá. As perguntas 103 a 106 do Livro dos Espíritos. O nosso querido Rogério vai colocar para vocês essa indicação que nós temos usado nesse trecho do Livro dos Espíritos, mostrando o encarnado e as duas almas que estão ao seu lado, tentando ajudar, tentando aconselhar, tentando apoiar as lutas de cada um de nós. Isso acontece com todos. É uma representação pictórica de um fato real que é comum a todas as pessoas, não é, Solange? Agora, o primeiro slide de hoje, o Rogério vai pôr pra gente, fala sobre a pergunta número 103. São os espíritos da terceira ordem, ou seja, nós vamos entrar agora na 9ª classe, espíritos levianos. Isso aí. Vamos em frente. Quem são eles, Solange? São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo e sem se preocuparem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. Observamos antes de passarmos para o slide seguinte que se trata de um grupo de espíritos que não está deliberadamente voltado para fazer o mal, prejudicar, como são os espíritos impuros. Eles são meio assim, meio moleques, né? Meio inconsequentes, meio cheio de traquinagens, maliciosos. E eles costumam acompanhar pessoas que são também deste tipo. É mais ou menos esse tipo de entidade que responde a todas as questões, que se mete nos assuntos, quando as pessoas vão a lugares em que invocam espíritos para responder sobre as futilidades da vida. Esse é o tipo de entidade que está tomando o seu dinheiro, caso você pague para que videntes, esses videntes que se dizem dominantes, dominadores do saber, do futuro, estejam te ajudando, entre aspas, não é mesmo? Então, é esse o padrão de espíritos, que no próximo slide nós vamos continuar a ver quais são as suas características. Vamos lá, Rogério? A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de gnomos, duendes, diabretes, trasgos. Estão sob a dependência dos espíritos superiores, que frequentemente os empregam como fazemos com os nossos servidores. Na continuação da resposta dessa pergunta, nós vamos ver o slide final, o slide número 3. Nas suas comunicações com os homens, sua linguagem é algumas vezes espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Compreendem os defeitos e o ridículo humanos, exprimindo-os em tiradas mordazes e satíricas.
Se usam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Então vamos ver que nessa classe de espíritos estão aqueles que se metem nos problemas das pessoas, se metem dando palpites, respondem às solicitações das pessoas incautas que procuram fenômenos mediúnicos com outros interesses. São sempre entidades que não estão muito preocupadas com o resultado final. Estão sempre preocupadas em tirar um pouco de gozação com as pessoas, ou dizer para elas coisas que eles sabem que elas fazem, mas elas escondem dos outros. São espíritos que têm uma visão meio assim superficial, e que em alguns casos, o mundo espiritual superior utiliza esse tipo de entidade também para produzir certos fenômenos. Nós vamos ver isso daí. Tanto que eles estão dizendo, no slide número 2, que as pessoas místicas, aquelas pessoas que estão vivendo sobre um mundo fantástico, eles costumam, na tradição de todos os países, chamá-los de gnomos, duendes, diabretes, trasgos. Seriam, naqueles filmes do Harry Potter, você vê um monte desses espíritos. Tem o trasgo, né? Tem famoso. um trasgo, um grandão. Mas são maneiras de se referirem a entidades que também são conhecidas na doutrina espírita por um nome diferenciado. São estes espíritos, alguns deles estão na categoria de elementais. São chamados elementais. Mas nós vamos ver uma ilustração do mundo místico, não é? Dessas pessoas que vivem explicando sobre duendes. Existe até uma cultura sobre eles, não é mesmo? Dizem que os duendes são aqueles que cuidam da floresta, que os gnomos são aqueles que cuidam da mineração, dos minerais debaixo da terra. Outros invertem isso. Outros dizem que, não, quem cuida da mineração são os duendes, como os da Branca de Neve, e quem cuida da floresta são os gnomos. Eles têm que se entender de um jeito, mas eles atribuem a esses dois seres da tradição mítica, eles atribuem a proteção aos reinos da natureza. Então você vai ver a imagem aí agora, que mostra alguma representação dessas entidades. Vocês estão vendo aquele que está segurando um pote de ouro, é aquele, o gnomo ou o duende que vai estar no fim do arco-íris. Isso. E depois algumas representações sobre o gnomo, que é o homem, e a gnomita, que é a mulher dele, né? Isso tudo na tradição mítica, não é na doutrina espírita, é nas relações fantasiosas que as pessoas, mágicas, não é? Fantasiosas no sentido de mágicas, que muitas pessoas se dedicam a cultuar, e nós respeitamos isso. Agora, não queremos dizer que não existam, ao contrário. A doutrina espírita, em alguns livros, inclusive muito respeitáveis, fala deles. Sabia disso? No próprio Livro dos Espíritos, nós estaremos vendo agora, estaremos vendo mais para frente quando falar o Livro dos Espíritos sobre os fenômenos da atmosfera, e também no slide que vem a seguir, a Solange vai ler para nós, e você vai acompanhar, uma obra de André Luiz que fala deles. Vamos lá? Vamos ver o próximo slide, Rogério. No livro Nosso Lar, no capítulo 50, André Luiz relata o seguinte: chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, enormes árvores, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí, a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Vejam só, pode deixar o slide aí, Rogério. André Luiz está contando que quando ele estava atendendo o segundo marido da sua esposa, e ele não sabia como fazer isso, e ao invés de esganá-lo, ele entendeu que ele precisava ajudar o Ernesto, só que ele não sabia como fazer, porque era a primeira vez que ele estava na Terra, depois da desencarnação, em tarefas. Ele então ora e pede ajuda da enfermeira Narcisa, que o amparava lá nas câmaras de retificação. Narcisa vem, e então, observando a situação do Ernesto, os recursos na natureza. Então ela sai, André vai com ela, chega perto de enormes árvores que havia na via pública, e com alguma expressão que o André Luiz não entendeu nada, ela chamou alguma coisa, e de repente, 8
8 seres da natureza saíram e vieram ao encontro dela. E então, Solange? André Luiz imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Ela queria saber desses espíritos que cuidam da natureza, onde é que ela encontraria mangueiras e eucaliptos, porque ela precisaria extrair dessas árvores um fluido medicamentoso para aplicar sobre aquele que estava na cama, sobre aquele doente. E como com rapidez encontrar mangueiras e eucaliptos, senão perguntando para espíritos que estão cuidando das coisas da natureza. Então ela está recorrendo a eles, fazendo essa pergunta. E André Luiz continua explicando. Vamos lá? Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou. Eles são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Esses seres, estes 8 que vieram, são servidores comuns do reino vegetal. André Luiz achou estranho. Ele nunca tinha visto espíritos daquela forma. Tanto que ele diz aqui, eu achei esquisito, né? Eles eram totalmente estranhos para mim. Mas eles são servidores comuns. E é engraçado que ela os chama com expressões que eu não podia compreender. Isso. Parece que um tipo de linguagem diferente, talvez. Ela deve tratar com eles com uma forma de relacionamento verbal que eles compreendam. É alguma maneira de entrar em contato com estes seres, mas André Luiz era novato. É o primeiro livro que André Luiz conta. Ele não tinha experiência nenhuma que ele se lembrasse, não é? Ele está contando para nós. Então, Narcisa faz este comentário. São estes seres da natureza que estão nos ajudando. E o comentário vai um pouco mais além, que nós não aqui trouxemos, para deixar que você mesmo, que está em casa, se interesse e vá buscar nesta obra e em outros lugares referências a espíritos da natureza, que não são nem demônios, nem capetas, são espíritos que estão em determinado nível evolutivo inferior ainda ao nível hominal, mas que estão trabalhando também nesta harmonização das coisas do mundo espiritual. Por isso que nesta pergunta, nós encontramos como resposta aquela informação de que os espíritos superiores, quando precisam, se servem destes como nós nos servimos dos nossos servidores. Eles podem fazer, os espíritos superiores têm o poder, mas como se trata, muitas vezes, Solange, de atitudes vinculadas a mundo material, a coisas mais físicas, eles preferem solicitar que estes seres, eles façam o serviço, eles vão atrás, eles busquem, eles expliquem onde estão as coisas, porque para eles é mais fácil. Exato. Então, com isso, o que nós temos? Nós temos já uma referência na obra de André Luiz, a respeito da existência destes seres. Existem outros livros que relatam esta existência de outra maneira, mas estamos nos referindo aqui ao Livro dos Espíritos e às obras de André Luiz que foram escritas através de Francisco Cândido Xavier como fonte de informação, ok? Mas agora não ficamos só nestes elementais. Os espíritos levianos não são só os elementais. Eles são espíritos também em um outro nível, o nível humano, mas que são esses gozadores, esses espíritos brincalhões, esses espíritos que fazem travessuras ou que fazem ruídos, ou que querem assustar as pessoas. Então, cuidado quando você vai atrás de aventuras mediúnicas, porque certamente, sobretudo quando você está em um comércio destas coisas, o interesse material, o interesse econômico, o interesse da curiosidade malsã atrai esse tipo de entidade. Às vezes eles falam algumas verdades, porque como espíritos, eles veem a nossa maneira de ser, nos visitam em nossas vidas pessoais, conhecem nossas preocupações, e então, diante de um médium que se diz o oráculo da verdade, ele fala assim, você está procurando um carro novo para comprar, não é? Como é que ele sabe? Aí é um espírito superior. Não, não é não. Qualquer espírito, desde o impuro, leviano, todos os da terceira classe podem saber que você está procurando um carro para comprar. Que você não está feliz no seu trabalho. Isso quando eles não chutam, não é?
Porque, naturalmente, todo mundo tem uma infelicidade, não é? Ou tem um medo. E então, Solange, eles muitas vezes jogam assim com a pessoa. Ah, você tá com medo da vida, não é? Eu tô meio preocupado. Ó, todo mundo se preocupa. Então, quando você vai procurar uma atmosfera não preparada, não séria, para obter informações do mundo espiritual, é possível que num primeiro momento você se encante com coisas aparentemente verazes que o espírito vai falar, usando o médium. Comprovações, né? Comprovações. Aliás, é muito comum, André, porque geralmente quando as coisas vêm dos espíritos, as pessoas têm o costume de achar que aquilo lá é preciso, que aquilo lá é verdadeiro, foi o espírito que falou para mim. E a gente não submete a razão ao entendimento daquilo que está sendo falado, a gente tem que estar sempre muito vigilante, muito atento sobre o que está sendo dito pelos espíritos, que chega até nós. O próprio Kardec, Solange, muito bem lembrado por você, o próprio Kardec, ele recomenda que nós não acreditemos em todos os espíritos, mas que antes nós pensemos, perscrutemos, investiguemos o conteúdo da sua fala, se existem realmente princípios nobres, se há sabedoria no que está falando, não é só se nos agrada. Porque se é alguma coisa que nos agrada, geralmente são espíritos levianos. Porque os espíritos sábios, os espíritos nobres, conhecem nossos defeitos. Eles vão saber pôr o dedo na nossa ferida com carinho, mas com seriedade. Então, se nós estivermos atentos, como disse a Solange, nós mesmos não vamos criar problemas para nós próprios. Porque geralmente a pessoa, Solange, que vai ler a mão ou que vai fazer algum tipo de mecanismo para saber o futuro, ela geralmente quer voltar. E ela quer voltar. Ela passa a ser alguém que só vive dependente do que o outro vai dizer para ela. Se vai dar certo, se ela vai conseguir um namorado, se o namorado está traindo, se a namorada gosta dele, se o negócio vai sair bem. Tudo isto, os espíritos elevados não se preocupam. Eles querem que a gente tenha força, sabedoria, força de vontade para fazer o que é correto. Não para nos dizer o que vai acontecer. Mas quando a gente vai atrás disso, e sobretudo pagando por isto, nós vamos cair na armadilha que nós mesmos procuramos. É um risco que a gente está correndo sempre. Exatamente. Agora nós vamos para a outra categoria de espíritos, não é, Solange? Vamos lá, Rogério. Vamos para o slide seguinte. Nós vamos agora entrar na 8ª classe, nos espíritos pseudo-sábios. Isso. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. Tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir sobre as suas capacidades e a sua iluminação interior. Continuando no slide seguinte, nós vamos ver a sequência da resposta. Em geral, porém, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas da vida terrena. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, nos quais se percebe a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação das quais não puderam se despir. Você vê que, de verdade, essas entidades são meio parecidas com as pessoas metidas a sábias. Elas são orgulhosas, elas querem dar a última palavra, elas querem sempre ter razão, e quando alguém as contesta, elas se ofendem. É assim que funciona com os espíritos pseudo-sábios. Também encontramos encarnados levianos. Eles têm essa categoria, eles gostam de tirar sarro, são brincalhões, só vive. Você não consegue falar sério com esse tipo de espírito quando ele está encarnado, porque ele é um gozador. Agora, os pseudo-sábios dessa terceira ou da 8ª classe, não é? Eles são destes que falam meio empompados, são sempre assim, querem dizer eu sou um inteligente, eu estou recomendando. E, na verdade, quando esses espíritos colocam-se dessa maneira, todos emproados, o que acontece é que eles demonstram um orgulho, uma postura arrogante que, de verdade, acaba denunciando o seu estado imperfeito. A linguagem deles, como eles já tiveram experiências que os prepararam, pode parecer um pouco equilibrada, eles não falam palavrões, eles articulam bem a frase, mas eles misturam certas verdades a um monte de equívocos, a um monte de sistemas mentirosos. E, inclusive,
Em muitos lugares, em muitas agremiações que se dizem espíritas, estes são os tipos de espíritas guias. Alguns destes espíritos tomam à sua volta uma quantidade de pessoas que os seguem, achando que eles são muito sábios. E então eles mandam a pessoa andar descalça, vestir cores diferentes, ter atitudes meio esdrúxulas. E as pessoas dizem, não, foi o guia que mandou. Solange, foi o guia, o nosso guia, ele falou que tem que fazer assim. Tem que fazer, né? E se alguém contesta, o guia fica bravo. Exatamente. São esses espíritos pseudo-sábios que se colocam perante os incautos, perante os que não gostam de pesquisar, de pensar dessa forma. Então, e às vezes, André, eles vêm com essa roupagem, inclusive para nos confundir mesmo, para nos intimidar. Quando eles colocam essa roupagem de um espírito sério, de que estão falando com propriedade sobre um determinado assunto, e você se encanta, e de repente a hora que você vai ver, não é bem assim, quando você analisa com profundidade o que está sendo falado. Só que nosso tempo está acabando agora, nesse primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com a sequência. Deixa eu fazer um convite antes da gente encerrar, acho que dá tempo. Vamos participar da campanha do Clube Amigos da Boa Nova. Se você gosta de todo esse material de qualidade, não é tão bom aprender, descobrir coisas novas, esse alimento para a alma que chega até a sua casa, ao seu ambiente de trabalho, então você pode ser essa semente de luz. Participe do Clube Amigos da Boa Nova, agora que vai ter um intervalo, ligue para a gente, 0800 12 18 38. Nós faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos retornando com o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos e falando a respeito aqui da nossa 8ª classe dos Espíritos Pseudo-Sábios. André, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Vamos lá, Solange. Já vimos os pseudo-sábios como esses espíritos metidos a sapientes sem o serem. E eles usam desse seu modo de ser como uma casca, como uma carapaça que diz, tudo que falar tem que ser aceito, tudo que eu disser não pode ser contestado. Se você está numa instituição espírita cujo guia não admite que você pergunte por quê, por que você tem que usar amarelo, por que tem que usar calça comprida ou saia, por que tem que sentar homem de um lado, mulher de outro, por quê? Onde está a lógica disto? E ele se ofender, ele não explicar, ou a explicação for um conjunto de preconceitos, então esse espírito não é um espírito que se afasta desta classe. Preste bem atenção, porque muitas vezes você está sendo iludido pela sua boa fé e pela falta de estudo. Então é importante que nós estejamos muito atentos a esse tipo de categoria de espírito, para não depois reclamarmos de que o espiritismo me enganou. Não foi o espiritismo que te enganou, não. Quem te enganou foi você, com a sua falta de estudo, com o seu desejo de ser capacho de entidades que não estão à altura de serem guias de ninguém, nem deles mesmos. Portanto, é assim que nós devemos sempre testar aqueles que estão nos dirigindo a palavra como espíritos elevados. Os espíritos elevados não se ofendem quando você pede uma explicação para eles. E a explicação que dão é coerente, é lógica e não é mesclada de preconceitos humanos. Tá bem? Agora nós vamos para a 7ª classe. Fala, Solange. Não, desculpa interromper, que é sobre a 7ª classe que nós vamos entrar. Tem muita gente que fala assim, mas eu não sou nem muito boa, nem muito ruim, né? Às vezes encarnado. Ou então tem espírito que não é nem muito bom, nem muito ruim. Onde é que estão esses espíritos? A gente fala assim, eu não me meto com ninguém, a minha filosofia de vida é não fazer o mal para ninguém, mas também não quero que ninguém faça o mal para mim. Isso. Então, eu fico na minha. Minha vida, eu cuido de mim. Vamos ver, porque aqui nessa 7ª classe nós vamos encontrar o maior contingente de espíritos encarnados. Está declarado aqui também, se nós soubermos tirar o espírito da letra. Vamos ver o texto, Rogério, por gentileza. 7ª classe, são os espíritos neutros. Sabão de coco, sabe espírito de sabão de coco? Sabão neutro. Eles não são nem muito bons para fazer o bem, nem muito maus para fazerem o mal, inclinando-se tanto para um como para outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pelo moral como pela inteligência. Ou seja, a condição vulgar da humanidade, a condição mais comum da humanidade é esta.
Esses espíritos neutros estão no nível vulgar da humanidade. A maioria das pessoas é assim. Faz o bem quando está de bom humor e depois pisa na garganta quando está com raiva. Vai na igreja, reza para Jesus, sai da igreja, vai xingar a mãe do juiz no jogo de futebol. É generoso quando está emocionado e quando está lutando pelo ganha-pão, aí passa a perna no seu colega de trabalho. São estes os espíritos neutros. São aqueles que compõem a maioria das pessoas que está na Terra, encarnada, e também estes que se afinizam quando estão do outro lado da vida, achando que eles podem ser qualquer coisa, como se fosse possível ser bom e ser mal ao mesmo tempo. A continuação vai nos esclarecer um pouco mais neste mesmo slide. Vamos lá, Rogério. Apegam-se às coisas deste mundo, cujas alegrias grosseiras não têm mais. Eles então ficam por aqui, eles querem beber, eles querem comer o churrasco no domingo, eles querem falar das leviandades que estão acostumados, mas agora não podem porque perderam o corpo. São esses os espíritos neutros. E agora eles se associam aos encarnados, né? Porque como eles não têm como espíritos, eles se associam aos encarnados para poderem participar disso tudo. Exatamente. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, que nós já lemos capítulo por capítulo aqui no Espírito da Letra, você vai encontrar um capítulo em que André Luiz chega com o instrutor Alexandre numa casa e há um grupo de entidades que está respirando a comida que está no fogão sendo cozinhada. São espíritos assim. Eles são espíritos da família. Não são maldosos, mas eles estão sentindo fome como se estivessem na carne. Só que como eles não podem comer, eles estão inalando os princípios que estão sendo dissolvidos pela fervura dos alimentos, achando que isso é o que vai abastecê-los. Espíritos dessa condição, espíritos sem entendimento. E esses espíritos neutros, eles muitas vezes também fazem o mal, como está escrito aqui. É interessante nós observarmos isso em nossa conduta, em nosso modo de ser diário, porque isso nos ajudará a perceber se nós somos desta categoria ou já preocupamos-nos em sempre fazer o bem, porque é isso que nos vai discernir uns dos outros. Agora, se é fácil a gente entender essa classe, Solange, qual é a próxima? Vamos para a próxima, próximo slide. Estamos aqui, ó, sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Isso. Estes espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, o movimento e o deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação do ar e etc. Esta é uma observação importante. Estes seres que fazem isso, ou seja, que têm um poder, uma capacidade de estar atuando sobre a matéria, eles não fazem parte de uma classe exclusiva. É uma característica que Kardec ele nos informa que pertence a qualquer classe. Pode haver espírito impuro que seja batedor e perturbador. Pode haver espírito leviano que seja batedor e perturbador. Pode haver espírito neutro que faça isso, espírito pseudo-sábio que também tenha essa capacidade. Então, observando isto, nós vemos que em alguns casos esses espíritos, eles são utilizados pelos espíritos superiores para realizar efeitos. Exato. Efeitos importantes, efeitos que chamam a atenção das pessoas. Às vezes não por maldade, às vezes para despertar. Quando muitas pessoas procuram o centro espírita, Solange, às vezes elas chegam assim falando: nossa, está acontecendo uns fenômenos estranhos lá em casa, queimou já 30 vezes a mesma lâmpada, a gente escuta objeto caindo, quebrando copo. O barulho. Barulho, Vocês dá para me ouvir aqui, ó. A pancada. Ruído. Ai, a gente não dorme de noite, viemos aqui no centro para se benzer, para vocês verem se tira a oruca lá de casa. Então, se não tivesse acontecido nada disso, as pessoas não iam procurar uma explicação para um fenômeno estranho que está ocorrendo. Mas como está ocorrendo, muitas vezes o plano espiritual está permitindo que isso seja assim para fazer com que as pessoas procurem um entendimento espiritual daquilo que está acontecendo. Mas tem mais um slide a respeito da terceira ordem da sexta classe, não é? Uhum. Vamos lá, Rogério, por favor. Slide 10.
parecem ser, mais do que os outros, agarrados à matéria, os agentes principais das perturbações dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando têm um caráter intencional e inteligente. E aí, na sequência, pode colocar o próximo slide também, falando sobre eles, Rogério. Próximo slide, slide 12. Ainda falando sobre os espíritos batedores e perturbadores, nesse slide nós vamos ver as irmãs Fox. Não, é o slide anterior, não é esse. É o slide número 11? 11. Todos os espíritos, esse mesmo, Rogério. Ok, então, todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, como atribuições dos espíritos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que às coisas inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como seus auxiliares. Nós estamos então vendo aqui que existem entidades cuja ação física é utilizada por espíritos superiores para modificar a atmosfera, para fazer eventos climáticos ocorrerem. E isto sim faz parte de uma situação bastante interessante, porque lá na frente, no livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, quando falamos das perturbações dos elementos, como que isto se dá. Entidades dessa natureza sendo usadas para agitar o ar, para alterar determinadas condições atmosféricas, e isto se dá de uma forma deliberada. Muitas vezes você pode perceber essa ação deliberada em algumas circunstâncias. E os espíritos estão explicando que são estes desta categoria que são usados para eventualmente fazerem ocorrências dessa ordem. Agora, no slide seguinte, aí sim vai aparecer o das irmãs Fox. Nós vamos ver o que, Solange? Então, nós vamos ver, do lado esquerdo nós temos 3 irmãs, conhecidas como irmãs Fox. E do lado direito, onde elas moravam, a casinha delas, em Hydesville. E essas irmãs Fox, de repente, começaram a escutar batidas, ruídos. Pancadas. E elas foram as primeiras que tiveram a ideia de fazer um contato com ele. Se a resposta for sim, dá uma batida. Se for não, dá 2. Fala quantos anos tem minha mãe. E a batida ia dizendo quantos anos tinha. E então foram os fenômenos físicos os primeiros que chamaram a atenção dessas moças nesta casa. Ficaram conhecidas como as irmãs Fox, porque todas elas participaram desta epopeia que reconhece uma ação externa invisível sobre o mundo visível. Ficou então marcado este fenômeno de Hydesville que aconteceu nessa cabaninha que você vai ver de novo, nesse casebrinho, nessa coisa humilde. Era uma família protestante, imagina isto. E a comunidade protestante foi lá, isso saiu no jornal, e aí eles começaram a estudar esse fenômeno, porque eram pessoas muito sérias. Mas marcou-se com esta ocorrência o início dessas manifestações modernamente. Elas sempre aconteceram em outras épocas, mas eram episódicas. Mas em Hydesville, com as irmãs Fox, isso se tornou público. E ao mesmo tempo, isso também parece que começou a acontecer na Europa. Espíritos batedores, espíritos vinculados a um processo de despertamento, começaram a apresentar fenômenos estranhos, que você vai ver no próximo slide. Dá uma olhadinha aí no próximo slide. Vejam só. A chamada La Table Tournante, as mesas girantes, as reuniões sociais em Paris, também na Inglaterra, elas, muitas vezes, depois de um momento de lazer, de entretenimento dançante, elas eram canalizadas para uma curiosidade, que era o de se sentarem ao redor da mesa, colocando-se as mãos ali e fazendo perguntas para ver como a mesa respondia. E este fenômeno das chamadas mesas girantes, ele se tornou muito comum na sociedade parisiense da época. E graças a este fenômeno, que as pessoas tomavam como uma coisa assim, fortuita, casual, brincalhona, apesar de ninguém explicar como acontecia, é que Allan Kardec, um professor que na época se chamava, tinha o seu nome conhecido como Hippolyte Léon Denisard Rivaio, um pesquisador, uma pessoa centrada, inteligente, culta.
Ele começou a ver esses fenômenos. No começo descreu, depois foi levado a assisti-lo e viu que por trás da mesa que girava, que batia, que respondia por pancadas, as respostas tinham lógica. E aí ele pensou, não é possível que uma mesa que é de matéria morta pense que tenha nervos, tenha músculos, tenha cérebro. E ele então começou a estudar esse fenômeno. Então você vê, aqui na geral, você vê que estes espíritos, eles também produziram os benefícios de chamar a atenção das pessoas, até do próprio professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, para o fenômeno das mesas girantes, do fenômeno físico. Efeitos que eram visíveis, tangíveis, mensuráveis. E Kardec passa a estudá-lo, resultando disto, sabe o quê? Resultando disto, a TV Mundo Maior. Porque foi a TV Mundo Maior é o Bem esforço atual, com a tecnologia moderna, que nasceu das mesas girantes, com Kardec. Allan Kardec codificou uma doutrina, graças às informações que ele teve, e essa doutrina se tornou um corpo de conhecimentos que migrou pelo mundo todo, chamado Espiritismo, chegou ao Brasil graças à ação de muitos dedicados homens e mulheres que ajudaram a consolidar essa realidade. Que enfrentaram muitos preconceitos, inclusive, porque naquela época... Tudo era bruxaria, era medo, ninguém falava né? de espírito, o espírito era coisa de bruxo, e na realidade essas pessoas que trouxeram a doutrina enfrentaram muitas dificuldades, mas tudo seguiu adiante como tinha que ser. E graças a isto, nós tivemos a figura de Dr. Bezerra, tivemos a figura de Francisco Cândido Xavier, Ivone do Amaral Pereira, vários outros médiuns que até hoje estão trabalhando com Denodo, como é o caso do nosso querido Divaldo Pereira Franco, entre outros que deixaram um legado amoroso de conhecimento e de vivência do Evangelho, conhecimento das leis, vivência dos sentimentos, melhoria e o idealismo que chegou ao grupo da FEAL, que também se dedicou a ajudar crianças que tinham dificuldades de aprendizagem, dificuldades motoras, e redundou depois na rádio, depois na TV, e é onde nós estamos hoje. Nós estamos aqui falando com você graças aos espíritos batedores. Parece que tem um batendo aqui, tá vendo? Aqui no não sei estúdio. se vocês estão ouvindo. Tem algum, não é aqui no estúdio, é no vizinho. Estão fazendo uma reforma aí no vizinho, estão batendo na parede. Não é o espírito batedor, esse daí está encarnado. Mas no tempo de Kardec, havia sim entidades que moviam as coisas para chamar a atenção das pessoas. Portanto, a doutrina espírita, ela acabou chegando a este corpo sólido, compacto, denso de ensinamentos, graças a entidades deste padrão que foram usadas por espíritos elevados para chamar a atenção das pessoas. Não foram estas entidades que editaram a doutrina, que contaram os fenômenos como eles acontecem. Eles apenas produziram os fenômenos. Porque há pessoas mal intencionadas, Solange, que vão dizer, se o espiritismo não vale nada, esses são os piores espíritos, eles que fizeram o espiritismo. Não! Eles apenas fizeram as pessoas acordarem para um fenômeno que não era explicado pelo mundo físico, mas que demonstrava existirem espíritos no mundo invisível. E a partir daí, Kardec estuda, Kardec começa a ver que há uma lógica e espíritos elevados, através de um processo mediúnico mais avançado, eles mudam todo o panorama, todo o conceito. Eles vão explicar as leis do universo. Que os pequenininhos lá, né, fizeram a arruaça para chamar a atenção de todo mundo. Mas é uma coisa muito séria, muito profunda. E Kardec, ele vai compilando, porque ele faz perguntas aos espíritos, manda essas perguntas a diversos médiuns sérios, em diversos lugares. E essas perguntas, quando ele recebe as respostas, ele diz que se essa verdade ela é universal, ela tem que ser a mesma em qualquer local do globo. Não importa a língua, né? Não importa a língua. E Kardec falava diversas línguas. Então ele envia essas perguntas, ele obtém as respostas, e das respostas ele compila essa informação dos espíritos. E aí nós temos o Livro dos Espíritos, que traz toda essa compilação dessas perguntas e respostas da espiritualidade. Que é o que nós estamos estudando. Todos nós estamos nos debruçando sobre estes temas que nasceram de uma busca
que Kardec faz para entender o fenômeno físico gerado através das entidades que estão manipulando os efeitos ou as ações da natureza, intervindo nessa maneira como as coisas acontecem. Bem, nós estamos terminando hoje a terceira ordem. Exatamente. Talvez a gente já tenha se encontrado em alguma delas, não é mesmo? Agora, nós vamos no próximo programa, para onde, Solange? Nós vamos agora para a segunda ordem, estamos entrando agora, a classificação aí é contigo, que eu não sei muito bem qual é a sequência. A segunda ordem é dos bons espíritos. Isso. Será que somos nós? Vamos ver no próximo programa, os bons espíritos. É isso mesmo, nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz. Deixamos o convite para você participar da Espiritoteca, campanha Espiritoteca. Participe conosco através do telefone 0 operadora 11 4966 5775. Ajude a que essa quantidade de informações possa ser distribuída, levada a diversos lugares. E também do Clube Amigos da Boa Nova, através do telefone 0800 12 18 38. Amanhã nós temos o estudo do Livro dos Espíritos ao vivo na TV Alvorada Espírita. Você pode participar a partir das 20 horas no YouTube da TV Alvorada Espírita. Entre no nosso site, você também poderá acompanhar. Nós estamos um pouco mais para frente, estamos lá na Lei de Adoração do terceiro livro, na sequência do Livro dos Espíritos, mas você pode fazer perguntas ao vivo. Nós estaremos muito felizes de poder respondê-los. Nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz para todos nós e até daqui 15 dias com o Espiritismo Sem Mistério. Até lá, um abraço. Tchau.